Hoje, eles estavam oficialmente anunciando que encontraram evidências de outro continente. A multidão entrou em pânico. Os pais se olharam. O jovem olhou para a multidão confusa. Ele sabia que discutir essa notícia não seria fácil. Mas era pura confusão. O líder dos elfos ergueu a mão, tentando acalmar a todos. Ele disse que eles ainda não sabiam muito, então eles tinham muitas perguntas. As pessoas sussurravam o que sabiam. Agora, sabiam que havia outro continente, cheio de segredos, aventuras e talvez perigo. O rei dos anões se levantou do trono. O elfo continuou, afirmando que havia evidências. Eles tentaram alcançá-los. Blackboot deu um passo, mas parecia que o nível tecnológico das partes não permitia viagens tão longas. O velho rei afastou o elfo. Ele mandou que todos calassem. O silêncio pairava no ar. Ele se corrigiu. Gravier registrou que Alduin havia dito: havia muito que eles desconheciam. Entretanto, nesses tempos de incerteza, todos estavam certos de uma coisa: o melhor que poderiam fazer por este continente. E todos deveriam unir-se. O anão demonstrou determinação. Ele disse que eles não devem mais brigar entre si. Podem parecer diferentes, e seus valores culturais podem, às vezes, alimentar conflitos. Mas eles devem sempre lembrem-se de que todos nasceram no continente. O rosto dele iluminou-se com um sorriso. Ele se orgulhava disso. Esperar que a próxima geração sentiria da mesma forma. Ele perguntou ao povo o que pensavam. Houve um aplauso hesitante, o que se transformou em uma ovação. Elaídia e Arthur aplaudiram. Uma porta se abriu no final do corredor. O processo de unir os 3 reinos e raças. Isto levaria tempo e exigiria muito esforço. Mas hoje 6 pessoas seriam nomeadas. Essas eram as pessoas que, de acordo com as famílias reais, eles eram os mais corajosos, mais astutos, inteligentes e mais fortes de cada nação. Uma sombra ocultou o rosto do homem. Eles serão representantes de cada uma das 3 raças, em escala continental. O líder dos anões gesticulou para eles. A principal tarefa desses 6 indivíduos será proteger e manter o bem-estar do continente. Eles trabalharão juntos com eles. Os governantes devem garantir a proteção de suas casas. Ao entrarem nesta era emocionante para todos os humanos, eles se ajoelharam. Essas pessoas serão conhecidas como os 6 espadas. Cada lança simboliza os laços que unem não apenas seus reinos, mas todo o continente. O servo entregou a caixa ao rei dos humanos. Ele se levantou do trono. Havia 6 anéis na caixa. As lanças se moveram em direção aos líderes. Uma mão estendeu-se por um dos anéis. Uma garota estava diante do anão. Olívia aceitou o presente, a rainha dos anões. Coloque o anel em uma garota de cabelo branco chamada Barry. Alfred aceitou o anel. Em seguida, a rainha entregou o anel ao elfo Fira. O anão Maika também aceitou o presente. O governante segurava o último anel na mão. Ali, em Wykes,
um homem alto e loiro. Ele aceitou o presente do governante elfo. Ele o olhou. Elijah ficou surpreso ao ouvir. O sobrenome era igual ao de Lucas. As lanças ficaram em pé diante do povo. O rei apontou para eles 6 lanças. Que eles os protejam e traga glória. Todos os magos aspirantes almejavam ser um dos 6 espadas. No futuro, as lanças fizeram um saluto de guerreiro. Mesmo o céu não é o limite. Lá estava ele, destacando-se entre eles. Arthur o encarou diretamente. O dia do anúncio retornou à dura realidade. Havia 3 pessoas na caverna. Um deles estava sem um braço. 3 outros caminhavam em mau tempo. Lucas, um homem, a desobediência e traição dele, o que levou à morte da maioria de seu grupo. O homem loiro apontou para Arthur. Graças às conexões e poder de sua família, ele conseguiu escapar da punição por seus crimes. Seu irmão mais velho estava atrás dele. Ele foi advertido de que tentar vingança contra ele era como um erro grave, o próprio mandado de morte. Porque seu irmão mais velho estava atrás dele naquele momento. Ele se tornou uma lança, que não é apenas um poderoso mago. O governante entregou-lhe o anel. Ele o examinou, e agora também se tornou um dos lanças. A criada ajustou o arco de Arthur um pouco extravagante para o seu gosto. Mas serve, embora tivesse atrapalhado um pouco seus planos. Agora, ele tinha coisas mais importantes para fazer. Ele estava ali, de terno preto formal, o aniversário de sua irmã. Bem, chegou a hora de ele descer. Sylvie pulou no ombro dele. Ele a pegou e a colocou na cama. Ela deve ficar no quarto hoje à noite. O animal parecia triste. Ele acariciou sua cabeça. Vincent havia avisado que alguns convidados usariam a festa como desculpa. Para espioná-lo, acariciou a Mona B. Ele não quis correr riscos, ele disse. Ele certamente mandaria alguém buscá-la. Muitos petiscos, ela o olhou feliz. Ele acariciou suas bochechas e despediu-se. Havia uma lua cheia sobre a propriedade. Bem-vindos. Os convidados estavam na entrada. O jovem os cumprimentou pessoalmente. Ele pediu que entrassem. A mãe da família Verusei para a filha. Ela disse que deveria, definitivamente, ela pediu para dançar com este rapaz. Ele olhou para os convidados. Ali, Elijah falava com uma garota. Ele disse que iria para a academia em breve. E piscou para ela, sugerindo um lanche juntos. Mas ele derrubou, acidentalmente, um copo de vinho em si mesmo. A garota se afastou dele. O cara se afastou. O amigo dele achou que não devia fingir que não viu nada. O pai descia as escadas. Ele anunciou que eles estavam chegando. Os convidados se acomodaram. O barulho de saltos foi ouvido. Mãe cobria os olhos da filha. Ele pensou que teriam uma festa familiar comum. Eles desceram lentamente as escadas. Ellie reclamou que o vestido era desconfortável. Alice abriu os olhos. Ouviram-se rojões. Muitas pessoas estavam em frente a ela. Todos parabenizaram ela pelo aniversário.
em uníssono. Ela se alegrou com as luzes coloridas dos mágicos. Os músicos tocaram músicas. Os convidados ficaram encantados. O som de um copo sendo batido foi ouvido. Os meninos se viraram antes de continuar a diversão. Rai queria agradecer a todos os presentes. Ele ergueu o copo em nome de sua preciosa filha por ter vindo celebrar seu aniversário. A filha ficou envergonhada. Ele havia sido abençoado com tantas coisas maravilhosas nesta vida. Ele ergueu as mãos, mas não haveria maior alegria para ele ver a primeira dança de seus filhos. Ellie não acreditava no que ouvira. As mães sussurravam. Ela não sabia que deveriam dançar. A mãe da família olhou para o marido. Com cara de pedra, ela pensou em matá-lo. Ela disse à amiga que isso não estava nos planos. A filha se aproximou da mãe, perguntando o que fazer. Seu irmão estendeu a mão para ela. Ela se virou, ele estava em frente a ela. Um pouco inclinado. Ela o honraria, aceitando dançar com ele. Tremendo, ela estendeu a mão para ele. Ele acenou para ela. O pai segurava um copo vazio. Ele pediu música. Os músicos começaram a tocar. Ele a guiou, colocou a mão na cintura dela. Eles começaram a dançar. Ellie o olhou com olhos grandes. Arthur, meio virado, a conduziu na dança. As mães ficaram boquiabertas, não sabendo se eles haviam praticado. O irmão a girou e a parou a um braço de distância. Atrás dele, ela foi puxada para ele. Dirigiu o movimento da irmã, girando em direções opostas. Com magia, ele a ergueu do chão. Ele soltou a mão de Ali. Ela voou. Ele estendeu a mão. A irmã desceu com cuidado. Eles ficaram juntos, todos aplaudiram. Ela o olhou com a luz. O irmão piscou para ela. Ele pensou que todas as aulas de dança de salão, as lições de sua vida passada, ainda eram úteis. O pai abraçou a filha. Alguém disse que a apresentação. Arthur olhou. Quem era? Era repugnante. Um rapaz, com o cabelo desarrumado, descia as escadas. Ele ergueu o copo em frente a si, convidando-os para conversar. Um carruagem passou pela casa. Um elfo estava sentado nele. Ela soube que ele era muito próximo de Arthur. É normal deixarem um presente para a irmã dele? E saíram. A garota olhou pela janela. Hoje, a atenção do jovem deve ser para Ellie. Além disso, a garota vestia branco. Em breve, se veriam na academia. O jovem suspirou fundo. O homem com olheiras grimaceou. Ele perguntou se ele estava em um show solo. O cara andou pela rua. O homem o acompanhando. Ele disse que esperava não ter, entrou furtivamente na festa da irmã, apenas para conversar. Ele respondeu que trouxe um presente para ela. Ele parou e virou-se para o interlocutor, indagando o que aliviou a visita do inventor número 1. O homem respondeu que sentia o sarcasmo.
A morena U olhou com olhos cansados. Ele simplesmente pensou Você ficaria interessado. saber que o conselho aprovou o projeto. Ele desenvolveu com base em seus desenhos. E que o processo de construção naval já havia começado. Os membros do conselho estavam sentados à mesa redonda. Essa foi a decisão dos reis e rainhas. Quem rejeitou a monarquia é uma forma de governo para seus reinos. Arthur se afastou e olhou para a distância. Ele o parabenizou, dizendo que seria generosamente recompensado. Por seus esforços, Gideon o despediu. Dinheiro, fama, no final, tudo não importou. O que era algo que ele queria, até mesmo o conselho não conseguia. Então, um grupo de adolescentes se aproximou dele. Um deles disse ser fã de seu trabalho. Ouviram falar do navio gigante que ele projetou. Ele continuou a olhar para o interlocutor. Ele disse que voltaria em breve. Os caras o levaram com perguntas. O cara pensou que, no fim, a fama era inútil, pois se pagava por ela. Ele viu as carruagens se afastarem da casa. Parecia que os convidados estavam saindo lentamente. Ele acabava de beber seu copo de vinho. Uma voz o chamou. Lilia acenou para ele. Ela correu e parou para recuperar o fôlego. Ela disse que lamentava não poder se encontrar com ele. Anteriormente, ela chegou um pouco atrasada à festa e queria primeiro parabenizar sua irmã. Ele estendeu a mão para ela. Tudo bem, seus pais. Ela conseguiu se gabar para ele sobre como estava ocupada com um trabalho como secretária do conselho estudantil. Ele a encarou e sugeriu mudar de assunto. Riu-se com ela e disse que não se viam há muito tempo. Ela colocou a mão no peito, notando que muito tempo havia se passado. Ela o olhou. Ele sempre foi mais alto que ela? Eles conversavam na rua. Ele a ouvia atentamente. Eles estavam rindo juntos. Ele a olhou. Parecia que a menina pequena sempre se escondia dos pais e almoçando com os servos. Havendo crescido, ela se envergonhou. Depois ela mostrou-lhe o seu esconderijo precioso, e ele ainda ria dela por causa disso. Arthur se inclinou para Lilia. Era difícil não perceber como ela costumava se preocupar com o futuro, e agora ela estava indo tão bem na mais prestigiada academia de magia. Ele apontou para os dois garotos. E considerando quantos rapazes a olhavam, ao conversarem, ela deve ser bem popular. A garota se envergonhou. Ela nem tinha namorado nem nada parecido. Ela olhou para os lados. Foi graças a ele. Tudo mudou na vida dela. O jovem a olhou e, se fosse verdade, ele ergueu o copo. Ele sorriu e piscou para ela. Sua amiga precisaria aprovar o rapaz. A garota traria para casa. Seria mais difícil agradá-lo do que o tio dela. Lilia não sabia o que dizer. Ela esperava algo diferente. Mas ela concordou. Gideon chamou a atenção. Pediu desculpas à senhora, sorriu para eles. E pediu para roubar o namorado dela.
Ela se curvaria a ele, mas de maneira terna. Olhou para e disseram Arthur, que se encontrariam mais tarde. Eles viram a namorada dele ir embora. O homem notou que todos o conheciam. O cara notou que ele era o próprio Modesto. Ele notou que o cara era popular entre as garotas. A pessoa que falava com ele estava apaixonada por ele. Ele tomou um gole do copo. Depois disso, ele sabia. O interlocutor olhou para o jovem. Eles parecem se dar bem. Ele não vai fazer nada a respeito? Ela é quem teve sua vida alterada por ele. Arthur olhou para o copo. Os sentimentos que ela tem por ele não são amor nem simpatia, mas algo mais parecido com gratidão. Ele girou o vinho no copo. Ela não entende, mas ele tem certeza de que no futuro a garota conseguirá compreendê-los. O que ela sente agora é mais como uma dama salva do perigo. Ela é grata ao herói Gideon Grinst. A maturidade dele nesses assuntos é simplesmente repugnante. O cara olhou bem para o interlocutor. Não importa. Ele não veio aqui só para dar conselhos de amor. O que você queria discutir? O interlocutor apertou os dentes. Como disse antes, ele fechou os olhos. Quer usar o dinheiro, fama e o poder que a luz lhe conferiu para obter que ele não encontrará em outro lugar. Ele olhou para o jovem, sua sabedoria. Arthur não disse nada. Apenas desviou o olhar, ainda girando o vinho no copo. Ainda duvida se fez o correto ao entregar os planos do motor a vapor. Ele não quer mudar o funcionamento deste mundo, ainda mais do que já tem. O cara olhou para o interlocutor. Este continente estaria bem sem sua intervenção. O inventor apontou para o cara. Ele percebeu que estava falando como se tivesse ainda mais ideias na cabeça. Isso poderia virar o mundo de cabeça para baixo. O herói estava furioso por dentro. Seus ouvidos só captaram o que ele queria ouvir. Mestre Gideon, ele congelou em uma pose vitoriosa. A voz e a expressão do cara eram extremamente sérias. Ele não estava aqui para saciar sua curiosidade egoísta. Ele largou o copo. Essas palavras o acalmaram. Ele entendeu tudo. Ainda assim, estendeu a mão. Que tal um compromisso? Ele não pediria para ele inventar nada. Isso mudaria o mundo, mas permitiria que ele o consultasse. De vez em quando, em troca. Você seria seu patrocinador pessoal, se precisasse de artefatos ou mercadorias. Arthur ouviu em silêncio, sorriu levemente. Eles apertaram as mãos, as meninas abriram os presentes juntas. Havia mais um belo vestido. A atenção do rapaz foi atraída pela caixa. Ele parou perto dela, que parecia um pouco diferente. Sua irmã pediu que ele o trouxesse. Ela rasgou a embalagem. Havia uma... O rapaz e seus pais começaram a ler. A carta dizia: Querida Ellie, tenho certeza de que ela está cansada de tantos vestidos e conjuntos de chá. Este presente é feito na esperança de que ela não Fique apenas e vangloricie do irmão. Vamos tentar alcançá-lo. Talvez torne-se ela forte o seja suficiente para se ao erguer lado dele
Ao abrir a caixa, ela encontrou um arco e flechas. Ela começou a praticar com ele. Mãe gostou do arco, papai. Ajustando seus óculos, notou que era Elvin. O pai colocou a mão no ombro do filho. Ele perguntou quem o enviou. A garota colocou o arco no chão. Ela estendeu as mãos para o irmão. Ela fez um olhar doce e pediu o presente. Mãe acaricia-lhe a abus dizendo que ela estava sendo rude. O irmão riu e lançou um feitiço. Ele deu uma caixa à irmã. Segundo, para a mãe, ela ficou surpresa ao ver que outro presente era para ela. Ela abriu e tirou um pingente vermelho. Ela ficou feliz com o colar. O jovem sorriu, lembrando que os protegeriam se ele ou o pai não estivessem por perto. Lily, surpreendendo-se e Vincent negou com a cabeça. Ela perguntou onde ele os encontrou. Mas o marido dela observou que esses dois pendentes foram os únicos de seu tipo. O irmão amarrou o presente no pescoço da irmã. Ele a abraçou e parabenizou pelo aniversário. O metal quente chiou. Os trabalhadores jogaram água no navio. 2 pares de pernas caminharam. Arthur caminhou com Gideon e disse que sabia que não precisava acompanhá-lo. Toda essa vez, o cientista perguntou se você entendeu que só funcionários e membros do conselho tinham acesso a esta instalação. O cara encheu um copo com água. Ele ficou ao lado de uma jarra grande e confirmou que sim. Esta era a 8ª vez que Gideon lhe dizia isso. Ele ficou impressionado e muito grato por isso. Gideon encheu um copo de água e disse que o rosto dele não refletia. Agora, tudo o que ele via era um homem ingrato e muito entediado. Arthur lembrou-se de como o pergaminho o mantinha acordado, dizendo-lhe notícias, e disse que era difícil manter o interesse, considerando quantas vezes o incomodou com o mínimo avanço neste projeto. Muitos rolos de comunicação desperdiçados. O moreno notou que ele estava pensando. Todas essas ligações noturnas não os aproximaram. Um iota, o cara perguntou, se o homem tentasse encontrar amigos da mesma idade. O cientista virou e disse que ouviu que ele comemorou aniversário recentemente. Ele não consegue acreditar. Mais de 4 meses já se passaram. Arthur respondeu que sim. Depois do aniversário de Ellie, o tempo passou rápido. A morena riu, dizendo que o aniversário de sua irmã foi uma celebração extravagante. A festa dele foi a mesma. O ruivo tomou um gole e disse que não. Ele pediu para organizar uma pequena celebração. A família pegou no bolso dele. O cientista surpreendeu-se, considerando o quanto ele era um socialite na festa da irmã dele. De qualquer forma, aqui ele entregou ao rapaz uma caixa pequena e parabenizou no aniversário atrasado dele. O ruivo pegou o presente e perguntou o que era. Ele nem quis embrulhá-lo. Gideon tentou indignado pegá-lo, mas o cara não permitiu, dizendo que estava brincando. Ele colocou o copo na mesa. A caixa continha 2 pequenos discos em uma corda. Arthur agradeceu por tê-los feito. Vendo o garoto colocando o bracelete, Gideon disse em comparação com o que ele fez para criar a máquina a vapor, engenho
Não era nada. Ele olhou para o copo e perguntou por que precisava se esconder. Não um, mas 2 elementos. O homem tomou um gole do copo e disse-lhe, para não contar, que ele realmente tinha 4 elementos. Ou algo assim, olhando para o bracelete. O garoto, chocadíssimo, disse que sim. Gideon escupiu a água do assistente. A folha grudou em seu rosto molhado. O pesquisador perguntou se ele estava falando sério. Franzindo, o moreno disse que o fato de ele precisar isso significava que ele planejava esconder metade de seus elementos. Ele apontou para si mesmo e perguntou por que ele lhe contou. Então, o herói piscou e disse que era simples. Quanto mais ele percebia o quão especial era, quanto mais coisas grátis você ganhasse, o cientista riu e disse: ele era um garoto louco, apoiado em. Ele continuou, dizendo que estava contando coisas que desafiou os padrões deste mundo. Como se nada fosse, o homem o olhou com um sorriso, dizendo que queria provas disso, cedo ou tarde. Arthur sorriu e disse que ficaria feliz em fazer. Ele virou a cabeça e disse que ainda era cedo. A construção deste navio foi incrível. Um sorriso apareceu nos lábios do homem. Ele praticamente disse que imediatamente após os dias divertidos na academia. Decátius, Patiria estavam construindo um grande navio. Arthur caminhou pela rua, pensando que este velho realmente trabalhava rápido. Pensar que ele não só conseguiu organizar tudo, como também criou uma grande frota, mas praticamente em apenas alguns meses. Um navio com motor a vapor. Em questão de meses, o herói pensou com seriedade. Se este novo continente fosse hostil, ele não poderia treinar ameaçadoramente. O garoto desviou o olhar. Ao ver as pulseiras, Arthur pensou que, com o artefato dado por Gideon, ele simplesmente precisava desenvolver seu domínio sobre a terra e o vento, elementos mais próximos dos outros 2. O garoto esbarrou acidentalmente em alguém. Ele esfregou a testa. Pedindo desculpas, ele disse que estava pensando, mas foi chamado com raiva. Um homem bêbado, acompanhado de 2 senhoras. Indignado, perguntou onde ele escondeu os olhos. As meninas tentaram acalmá-lo. Arthur olhou para o homem com desagrado, perguntando-se por que sempre se deparava com lixo assim. Ele tocou o peito. O bêbado disse que, sendo professor, era errado o que fez. Seria errado deixar ir esse garoto indisciplinado, sendo que seus pais não conseguiram cuidar dele. Deve ser ensinado uma lição. O professor puxou o elástico do cabelo do herói e disse para ele olhar o seu cabelo longo. Primeira lição: um homem de verdade deve ter cabelo curto e músculos, igual a ele, jogando elástica para trás. O homem disse isso quando ele se desculpa com alguém de seu nível. Ele colocou a mão na cabeça do cara, dizendo que ele deveria fazer isso de joelhos. Ele não conseguiu abaixar a cabeça e ficou surpreso ao ver que ainda estava de pé. Arthur disse calmamente que, considerando o estado de embriaguez dele, ele estava disposto a ignorar o fato. Ele olhou para o homem com o olho azul de maneira sombria e disse que o aconselhou a tirar as mãos dele. O homem bêbado recuou, olhando com raiva. Agarrando a mulher, ele perguntou: como se atreve a falar com esse tom?
a um professor da Academia Ziris. O cara parou de se afastar. O homem riu, dizendo que ele era um bom garoto. Parece que ele conhece magia. Mas, se ele de repente estudar na academia, será melhor para ele se afastar. O professor apontou com o dedo. Ameaçou, ele seria permitido dar-lhe uma lição. Lá, Arthur amarrou o cabelo com uma elástica. Ele atirou ao homem um ornamento de ouro. Dizendo que estava ansioso por isso, o pingente caiu no chão. A garota perguntou se era o seu pingente. O moreno franziu o senho, pensando quando teria tempo. A loira disse que era impossível. Ela nem notou. O coach estava estacionado na mansão branca. A mão do rapaz tocou a maçaneta da porta. Ellie e Sylvie voaram até ele, gritando de alegria. O rapaz os enrolou em um turbilhão, dizendo que estava em casa e sua irmã o olharam descontentes. Dizendo que era injusto, Arthur perguntou onde estavam mamãe e papai. Ellie respondeu, sorrindo. Eles estavam na sala com Elijah. Receberam pacotes da Academia Cyrus. Sua irmã conduziu Arthur de mão dada. Entraram na sala, lotada. O pai cumprimentou o filho com um sorriso. E Elijah mostrou uma caixa azul, dizendo que o uniforme havia chegado. A mãe entregou a caixa ao filho. Na tampa, lia-se bem-vindo à Academia Cyrus. Arthur pensou que de órfão a rei, e então, de bebê a aventureiro, ele segurou a caixa nas mãos, pensando que agora finalmente se tornou um estudante. Ele olhou para a caixa da morena com um sorriso. A loira estava ao lado da janela. A morena acariciava o cabelo perto do espelho. A garota de cabelo grisalho olhava para a foto. Ela sorriu levemente. Arthur também. Ele olhou para a caixa com um sorriso, pensando o que mais o mundo poderia ensinar. Isso encerrou os eventos da terceira temporada. O garoto puxou o amigo pelas pernas. Dizendo para ele se levantar, o homem de cabelo vermelho franziu o rosto. Ele se virou, cobrindo-se, e ouviu que não podiam ser postos. No primeiro dia, Sylvie abriu o olho amarelo e atacou Elijah. Ela o atacou com as garras estendidas. O homem ruivo cobriu-se com uma manta, para silenciar os gritos do amigo. Disse que sentia dor. Arthur sorriu levemente, dizendo que já estava acordado. Elijah, arranhado, o viu se levantar. Dizendo que estaria pronto em 5 minutos, o homem de cabelo castanho vestia a camisa. Elijah com a besta de mana em suas mãos. Disse ainda não conseguia acreditar que havia entrado. A Academia Cyrus. Ele é um cientista mago. Ao fechar o botão, o herói perguntou o que estava errado. Ele queria aprender mais sobre a teoria da magia. O moreno acariciou Sylvie e disse que sabia, mas ele só precisava não basear toda a sua educação na academia. Ao redor, Arthur amarrou um laço, dizendo que ele não estava realmente interessado em crianças brigando e ele ainda faria aulas para magos de combate. O amigo respondeu que sabia, mas que magos acadêmicos
eram discriminados. Contra os magos de combate. O herói perguntou, sorrindo. Ele estava preocupado com ele? O moreno franziu a testa e disse: Não, ele estava mais preocupado